Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos mais uma vez ao nosso cantinho, ao Abrindo Histórias. E hoje nós vamos ter uma história aqui, é um alerta, é uma denúncia de assédio e perseguição, aquele famoso stalking, sabe? Então fica comigo, essa história é muito importante para quem está sofrendo, para quem já sofreu algum tipo de assédio, seja ele qual for, assédio sexual, moral, bullying, stalking, todos esses são assédios. Se você já sofreu, acompanhe aqui comigo, que hoje nós vamos ter o caso da Maria Rita. Ela vai contar pra gente o que está acontecendo com ela e esse caso ainda está em andamento. Então fica aqui comigo, que é bem interessante a história e é bem importante que a gente entenda e compartilhe, ok? E por falar em compartilhar, vocês já estão me seguindo aqui no YouTube? Ainda não? Então bora lá? Vamos lá, ativa o sininho, assim vocês serão notificados de todas as histórias novas que tivermos aqui no canal. E se quiserem seguir lá no Instagram, eu conto um pouquinho aqui da minha vida na Inglaterra, dou algumas dicas do canal, faço algumas perguntinhas, dou algumas dicas. Então bora lá também no Instagram, no @abrindo histórias. Eu vou ter o maior prazer de ter vocês lá comigo. Vamos aumentar a família Abrindo Histórias. Se vocês quiserem mandar as suas histórias para mim, faça como a Maria Rita. Não quer escrever? Não quer mandar e-mail? Ah, minha história é muito longa. Manda lá para mim no Instagram, grava um áudio que não tem problema nenhum, eu transcrevo para você. Ou através do nosso e-mail, abrindohistorias@gmail.com, e com certeza a sua história vai ficar aqui gravadinha no nosso canal. E claro que eu vou dar meus pitacos no final, tudo bem? Então bora lá, não perca tempo, escreva a sua história e deixa ela eternizada aqui no nosso cantinho de acolhimento. E é por isso, gente, por ser nosso cantinho de acolhimento, que hoje eu vou contar a história da Maria Rita. E hoje, pela primeira vez, os nomes não serão alterados. A Maria Rita realmente se chama Maria Rita e ela me pede divulgação do caso dela. Ela pede, assim, uma ajuda, ela está dando um grito de socorro, porque ela está sendo negligenciada há mais de 1 ano e meio, sem nenhuma resolução. Mas ela tem também algumas novidades sobre o caso, né? O que está acontecendo agora, em que pé que tá, e eu também vou deixar vocês cientes disso. Então, bora lá entender o que aconteceu com a Maria Rita, o que ela fez e como está o andamento do caso dela. Bora lá? Vem comigo, pega o cafezinho, porque hoje, olha, a gente vai precisar de um café, viu? Porque essa história aqui, ó, história de assédio, nunca é bacana, né? Nós mulheres entendemos isso, porque em algum momento da vida a gente já sofreu algum tipo de assédio, seja ele no trabalho, né, assédio moral, sexual, ou crianças, bullying, né, sofrendo bullying, stalking, né? E os homens, gente, por incrível que pareça, nós temos pesquisas também que mostram que os homens também têm um índice muito considerável de assédio. Podem acreditar. Então a gente tem que acabar com essa cultura e temos que acabar com isso, de normalizar isso. Ah, é só uma brincadeira. Não, a gente tem que impor limites e as pessoas têm que ter essa noção de limite, né? Eu não posso invadir o espaço de ninguém. Para de conversa, Michele, bora lá para a história? Então, vem comigo. Bom, gente, eu queria começar aqui dizendo que relatar um caso de assédio exige coragem. Exatamente pelo histórico de tantas vítimas que foram hostilizadas. Além disso, por se tratar de um problema estrutural e pouco debatido, nem todas as situações desagradáveis se apresentam para a vítima de forma explícita, como, por exemplo, o assédio sexual. Olá, meu nome é Maria Rita e eu resolvi compartilhar com vocês esse caso de assédio e perseguição que venho sofrendo desde novembro de 2021. Venho sofrendo assédio e perseguição por parte de agora um ex-colega da minha sala de faculdade. Estou com todas as provas, que eu inclusive já levei para a delegacia, mais ou menos umas 4 vezes. Eu fui até a delegacia. E lá eu mostrei tudo, as conversas de quando tudo começou, outros contatos que a pessoa tentou fazer comigo, perfis fakes que a pessoa vem criando, e também eu tenho comigo todos os boletins de ocorrência. Tudo isso eu fui na delegacia munida dessas provas.
Então, eu contarei de uma forma resumida esse 1 ano e meio que venho sofrendo com esse cenário terrível de assédio, stalking, perseguição. Fase 1. Primeiro contato com o assediador. No início das minhas aulas na instituição, nós ainda estávamos tendo aula online por conta da pandemia. Eu tinha acabado de mudar de turma porque eu havia eliminado algumas matérias. Bem, por conta da pandemia, ainda estávamos tendo aulas online e nós tínhamos que fazer atividades via a plataforma da faculdade. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com esse rapaz, o aluno da minha sala. Para esse tal trabalho, eu vi que ele estava sem grupo, sem dupla. Então eu comecei a fazer as atividades com ele. Todo mundo compartilhava o número de WhatsApp, porque naquela época era mais fácil e não tínhamos outro meio dentro da plataforma que poderíamos utilizar na aula para conversarmos, trocarmos ideias. Então, sim, entendemos que o WhatsApp seria uma ótima ferramenta para tal. Até então, tudo bem, eu fazia os trabalhos sozinha porque o cidadão não realizava a parte dele. Então, resolvi evitar problemas e fazer. Ok, na faculdade isso infelizmente é normal. Quem faz trabalho em grupo sabe que isso é extremamente comum. Foi então que após algumas aulas começaram os assédios. Fase 2. O assédio. Após algumas aulas, esse rapaz encontrou meu perfil pessoal e profissional, que na época eram diferentes dos que eu tenho hoje. Normal colegas de sala se seguirem no Instagram. Ele começou a me seguir, eu comecei a segui-lo também no Instagram, assim como eu seguia outros colegas de sala e outros colegas de sala me seguiam. Só que o problema foi, após ele ter me encontrado nas redes sociais, ele começou a me assediar, iniciando com mensagens como: "Nossa, Rita, você tem um corpão, hein?" Eu cortei ele na hora. Cortei ele e já avisei a professora. No caso, a professora na época que estava dando aquela matéria do trabalho que eu estava em dupla com ele. Então eu avisei essa professora e a própria professora me falou: "Olha, toma cuidado." Ela me orientou a passar isso para a coordenação e falou: "Toma cuidado porque esse aluno já tem problemas aqui. Ele, inclusive, perseguiu uma outra professora até a casa dela." Gente, que frio na barriga. Então, eu resolvi compartilhar isso com outras pessoas da faculdade. E, claro, eu descobri que ele não somente havia assediado uma professora, como também havia assediado outras alunas. Relatos de que ele, em alguns momentos, também havia sido extremamente agressivo e mal educado com algumas professoras. Eu comecei a ficar com muito medo. E para completar, algumas pessoas me confirmaram que sim, ele assediou e perseguiu uma professora da faculdade até a casa dela. Eu imediatamente passei o caso para a instituição. E eu acredito, e eu vou falar aqui que eu acredito sim, que se a instituição tivesse, na época, lá em novembro de 2021, quando isso aconteceu, se eles tivessem tomado alguma providência em relação a esse problema, ainda mais se tratando do fato de ser reincidente, não era a primeira denúncia que a faculdade havia recebido desse aluno sobre importunação com outras alunas. Se a faculdade tivesse me ouvido, eu não estaria hoje aqui na delegacia, passando por esse desconforto, constrangimento, compartilhando algo tão pessoal. Por isso que eu estou compartilhando, eu estou com medo. E não é só o stalker, não é só visualizar os meus stories, é que a pessoa está utilizando as minhas fotos, essa pessoa está utilizando o nome de pessoas próximas a mim. Essa pessoa está visualizando tudo o que eu posto, que a agência que eu trabalho posta, o que meu chefe posta, que os meus amigos postam. Eu não posso, no meu perfil, ter que me adequar a um maluco. Não é justo eu ter que fechar o meu perfil profissional do qual eu utilizo
e já consegui diversas oportunidades com ele e onde eu faço o meu portfólio, não é justo eu ter que fechá-lo por conta de uma pessoa doente ou pedir para o meu chefe, para a agência que eu trabalho, ter que fechar o perfil para ele não visualizar. Aqui, gente, eu tenho que fazer um parênteses. Por que não fechar? Né? De repente vocês estão se perguntando. A Rita, ela trabalha com a imagem, né? Então, como ela disse, o portfólio dela abre muitas portas para novos jobs, novos empregos, né? Então, ela pode ser contratada através ali do portfólio dela. Se ela fecha o Instagram dela, nenhuma outra pessoa vai conseguir verificar esse portfólio. Então, o Instagram hoje, além de ser uma rede social, muitos profissionais usam mesmo como capa, né? Para vender ali o seu trabalho. E ela trabalha com a mídia, ela trabalha com a imagem, ela precisa disso para viver. Então, o que ela está colocando aqui que não é justo ela ter que fechar o perfil dela para que um maluco não entre, ou o chefe dela, ou a agência que ela trabalha, tá bom? Só para deixar esse parênteses para vocês. Fase 3, o medo. Eu tenho muito medo de que com esse acesso que ele tem por conta dos meus perfis profissionais, ele possa saber onde estou. Justamente, né, aqui um comentário, justamente porque ela posta muitas vezes ao vivo o trabalho que ela está fazendo. Como eu disse, ela trabalha com a imagem, tá? Se eu estiver em um evento de trabalho, por exemplo, e lá em tempo real a agência posta alguma coisa e ele sabe onde eu estou, quem me garante que esse rapaz não vai lá e vai fazer alguma coisa? Eu não quero virar uma estatística. E é assim que começa, a gente vai lá, faz o BO, faz o outro BO, não resolve e o final da história a gente já conhece. Então acredito que a instituição, a faculdade poderia sim, deveria ter se posicionado de uma forma mais efetiva. Então eu fui orientada a realmente fazer o BO, mas depois de tanto tempo, eu não acredito que só um BO poderia fazer alguma diferença, pois eu demorei para fazer. Eu fiz somente agora, em fevereiro de 2023. Então, gente, o caso dela começou em novembro de 2021. Ela fez o BO somente agora, em 2023, mas ela vai explicar o porquê. Bom, e por que eu fiz o BO somente agora? Como tudo ocorreu na época na faculdade, eu então esperei a faculdade fazer alguma coisa, tomar alguma providência. E também porque nós mulheres, em algum momento da vida, já sofremos sim algum tipo de assédio. Eu já sofri assédio, ameaças. Eu me lembro que uma vez eu sofri uma ameaça e eu fui fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia comum. E eu fui tão hostilizada pelas pessoas que estavam lá. Para você ter ideia, o atendente, né, da delegacia me falou: mas você tem certeza que você quer fazer um BO? Olha, se você não tiver provas, ele pode te processar, hein? Então, por ter sido tratado dessa forma, desta vez, em uma delegacia, que era um ambiente onde eu deveria me sentir segura e não ser questionada daquela forma, quando ocorreu agora, desta vez, eu demorei para fazer sim o boletim de ocorrência. Mas eu fiz agora em fevereiro de 2023 esse boletim, porque eu estava de férias, da faculdade. E você acredita que ele me mandou um monte de mensagens? Tentou entrar em contato comigo umas 3 vezes. Criou um novo perfil, porque eu vou bloqueando, mas ele vai criando novos perfis. Ele criou novos endereços de e-mail, tudo para ter acesso a mim. Enfim, eu fiquei assustada de verdade, eu fui fazer um boletim de ocorrência. Inicialmente, eu não fui bem recebida na própria delegacia da mulher. Vejam só. O atendente achou insuficiente os meus relatos e me disse que iria demorar um pouco para me ajudar, porque ali era para casos mais sérios. Mulheres que apanhavam, mulheres que corriam risco de vida. Mas, poxa, eu me sentia ameaçada, eu sentia que minha vida estava em risco, sim. Tanto quanto qualquer outra mulher que vá a uma delegacia denunciar. Aqui cabe também, gente, mais um comentário. Imaginem você, o quão desconfortável, né, já é você sair, né, da sua casa,
estando numa situação de assédio e ir numa delegacia. Quem vai numa delegacia porque, ai, que feliz, vou dar um passeio na delegacia. Quando a gente vai a uma delegacia, nós vamos procurar ajuda, não julgamentos. Então eu entendo aqui o que a Rita passou, ela ficou bem traumatizada lá quando ela sofreu ameaças e foi fazer um boletim, né? Ela foi hostilizada e dessa vez, além de ter esperado muito a faculdade tomar algum posicionamento, o que não aconteceu, ela foi numa delegacia dessa vez não comum, né? Uma delegacia comum, mas ela foi numa delegacia apropriada para mulheres, delegacia da mulher. E vejam só, também foi hostilizada, né? Bora lá, vamos continuar. É por isso, Mi, que muitas pessoas deixam de fazer o boletim de ocorrência ou desistem da denúncia. Primeiro, porque as pessoas duvidam de você. Segundo, porque as pessoas minimizam sim o seu caso. E terceiro, você é negligenciada, feita totalmente de boba, tendo que contar histórias mais de 50 vezes. Isso torna-se, além do assédio já sofrido, torna-se um martírio. Bom, na faculdade, a minha grade escolar, ou seja, a programação de aulas da semana que eu tinha, inclusive foram alteradas algumas vezes para que esse aluno não tivesse acesso a mim. Ou seja, eu sou a vítima, tive que mudar a minha grade toda, eu que tenho que passar por esse desconforto de ter que mudar os meus dias de aula, que já era uma rotina minha, de ter que mudar tudo para não me encontrar com ele. Ao invés dele, que é o assediador e que me importunou, não apenas a mim, mas a outras alunas e professora, e que estas se sentem incomodadas com a situação, deveriam sim ser assistidas, mas não. Quem teve que mudar a grade escolar fui eu. Fase 4. Comportamento do assediador. Mi, esse aluno também, além de tudo isso, dos perfis fakes, das mensagens, eu vou compartilhar somente algumas coisas para que não atrapalhe no andamento das investigações. E sem contar que eu ainda posso sair de errada de estar divulgando a pessoa que está me assediando. Mas além de tudo isso, ele tinha comportamentos assim muito estranhos. Um dia durante a aula, ele levantou, passou por mim e colocou a mão dentro da calça. E eu realmente não sei se ele estava se tocando ou se ele tinha alguma coisa, alguma arma, porque não tem segurança nenhuma na faculdade. Não tem como a faculdade saber se alguém entrou armado ou não. Tudo isso me deixa muito estressada, muito cansada. Isso já está durando mais de 1 ano e meio e chegou ao nível que eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer, eu não me sinto segura e a gente vê casos sim de violência contra a mulher, de feminicídio, de assédio só aumentando. Inclusive recentemente, na mesma semana que ele entrou em contato comigo e escreveu um texto absurdo, eu li. Eu busquei matérias sobre assédio e vi relatos de várias mulheres, algumas histórias, situações muito parecidas de pessoas que elas nem conheciam, que elas nem faziam ideia de quem eram, mas estavam sim sendo stalkeadas, sendo perseguidas. E no meu caso, eu o conheci na instituição, primeiro de forma online, fazendo os trabalhos, e depois em algumas aulas que nós tivemos juntos. E eu vou até ler uma das mensagens que ele me mandou. Vejam só. Oi, eu quero te perguntar uma coisa. Te quero muito. Eu te acho uma mulher incrível, eu sou apaixonado por você. Eu quero te conhecer, posso conhecer você? Me dá essa chance, eu não tiro você da cabeça. Gente, eu não tive nada com essa pessoa, eu nunca tive nada com esse rapaz. E essa é só uma das declarações bizarras que ele me fez. Eu preciso voltar na delegacia, eu preciso de uma medida protetiva. E eu quero deixar claro que todos os fakes, usando a minha foto, usando o logotipo da empresa que eu trabalho, enfim, isso é crime. Usando foto minha com outro nome, usando foto minha com o nome de homem, usando o logotipo da minha empresa, enfim, das pessoas que eu conheço. Não adianta apagar os perfis criados
porque tudo isso fica registrado no IP da máquina e a Delegacia de Crimes Cibernéticos consegue sim rastrear e encontrar através do IP todas as informações sobre a pessoa que está fazendo isso. Então eu deixo aqui o meu apelo para que você, que também esteja passando por essa situação, não se cale, denuncie. Eu espero que tudo seja resolvido, não apenas que ele tenha aquilo que merece, mas que a justiça seja feita. E aqui as instituições de ensino, se for o caso, ouçam as denúncias, tomem providência, investigue, porque a instituição de ensino é um lugar que eu deveria me sentir protegida. Algumas pessoas olha que loucura isso, me falaram assim: nossa, Maria Rita, mas você colocou no seu perfil o status de relacionamento, assim, que você tá namorando, que você é casada? Gente, pelo amor de Deus, isso é indiferente. Uma pessoa não pode assediar a outra, perseguir outra pessoa dependendo do status de relacionamento. Ah, então se eu fosse solteira, tudo bem. Ele pode fazer isso porque é uma paquera. Agora, se eu tiver um relacionamento, né, se eu for casada, estiver namorando, se eu for noiva, é um absurdo ele fazer isso. Mas é um absurdo porque eu tenho alguém e não porque eu sou uma mulher que merece respeito. Eu tô tão cansada, tô muito cansada mesmo, e além de tudo eu estou com medo. Não é só uma visualização, não são só fakes, tem um histórico por trás disso. Ele já perseguiu pessoas, é uma coisa, doentia. Hoje mesmo foram 4 perfis fakes, de pessoas tentando entrar em contato comigo. Então assim, eu estou bem exausta e com medo. Eu não sei mais o que fazer. Atualização do caso. Bem, depois de mais de 1 ano e meio, eu fiz uma reunião com a faculdade, vejam só, exatamente em 16 de março de 2023. E isso vinha ocorrendo e denunciado desde novembro de 2021. Eu denunciei imediatamente isso à faculdade. Mas ok, a faculdade resolveu me chamar agora, em março de 2023. Ok, conversei com o corpo jurídico da faculdade, me disseram que estavam do meu lado e tal, mas olha, sobre para mídia, e assim, estamos tentando preservar a sua imagem, preservar você, é melhor você não ir para mídia, porque se você não tiver provas, você ainda pode ser processada. Mas como assim não ter provas? Estavam todas as provas na mão deste corpo de direito da faculdade, os BOs, os prints de tela, todas as mensagens que ele me enviou, os e-mails de denúncia que eu fiz na época, lá em novembro de 2021, que eu mandei para a faculdade, estavam tudo com eles. Como assim eu não tenho provas? Eu, sinceramente, fiquei muito triste com esse tipo de comentário da faculdade, mas enfim, deixo claro aqui que eu não tenho medo de processos e agora eu vou até o fim. Quanto à delegacia, eu fui à delegacia no dia 29/3/2023, fui muito bem atendida por um policial que também era escrivão. Ele pegou novamente meu depoimento para anexar a um BO, pois trata-se de um BO com anexos, em se tratando da mesma pessoa, com o mesmo número de registro e tal, falando tudo do assédio, dos fakes. Além disso, ele foi muito prestativo, me deu orientação e parece que tudo vai, enfim, se resolver. 2 pessoas que estudam comigo vão até a delegacia na próxima semana para darem seu depoimento. E após esses 2 depoimentos, finalmente o assediador será chamado, ele vai ser intimado. Inclusive, esse policial que colheu meu depoimento me ligou já 2 vezes para confirmar algumas informações. Então, o rapaz vai ser chamado, provavelmente também a semana que vem. E no mais, ele me orientou também que, se algo mais grave acontecer, como por exemplo, o assediador aparecer, algo físico, tipo ele aparecer perto de mim na faculdade, na porta da minha casa,
é para eu ligar imediatamente para 190. E eles vão lá e o rapaz vai ser preso na hora. E disseram que após os depoimentos dos meus 2 colegas de sala e também do próprio rapaz, eu poderia pedir uma medida cautelar. Bom, esse é o meu relato do que eu venho passando dentro desse 1 ano e meio. Não é fácil, mas eu estou firme e estou forte, que a justiça vai prevalecer e que tudo vai ser resolvido. Muito obrigada por ler a minha história, que ela sirva de alerta e que muitas pessoas que estão sofrendo por isso hoje denunciem, não se calem, não vamos deixar os assediadores passarem. Um beijo, Maria Rita. Ô, minha querida Maria Rita, um beijo para você. E olha só que interessante essa história. A Maria Rita deixou um recadinho aqui para nós. Vamos ouvir? Bora lá. Fala aí, Maria Rita. Oi, eu sou a Maria Rita e essa história que vocês acabaram de ouvir é a minha. Infelizmente é um relato verídico. Há 1 ano e meio eu venho passando por essa situação. E só agora, após diversas denúncias e ter conseguido que a minha história saísse em um veículo de comunicação, é que as coisas estão se encaminhando para uma resolução. E eu deixo um recado para você que está sofrendo qualquer tipo de violência, seja um assédio, perseguição, agressão ou ameaça. Denuncie. Procure uma delegacia da mulher, compartilhe o caso com o máximo de pessoas possíveis e não desista até ser ouvida e amparada. E nunca, nunca se sinta culpada por cuidar de você mesma. Ô, minha querida Maria Rita, mais uma vez eu te agradeço pela sua história, pelo seu alerta. É sim um alerta muito importante. Gente, esse tipo de comportamento a gente não pode deixar passar, a gente não pode normalizar, né? Alguns dados informam aqui que as pessoas às vezes não percebem os assédios, né? Muitas vezes eles são sutis. Ou a gente pensa, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa para provocar reação na outra pessoa? Ou, será que eu estou sendo muito crítica? Deve ser uma brincadeira. Não vamos normalizar, sabe? A gente tem que denunciar. A Maria Rita, ela tá fazendo certo, ela foi no tempo dela. Gente, é tudo muito difícil, principalmente para quem é vítima. Olha só, ela foi na delegacia, foi hostilizada. Será? Você tem certeza? Sabe? É muito complicado, gente, é muito complicado, mas não desistam. Denunciem, não se calem. Não normalizem isso, sabe por quê? Se a gente normalizar, amanhã pode ser a sua irmã sofrendo isso, amanhã pode ser a sua mãe. Eu tenho relatos de mulheres aqui com mais de 55 anos que sofreram assédio recentemente. Pessoas que, né, deveriam estar ali na tranquilidade, no sossego, na paz do seu trabalho. O assédio foi na empresa. Tenho vários casos aqui de assédio sexual que chegam aqui para mim, assédio moral, de stalking. É muito difícil. E muitas vezes, quando isso acontece em empresa, a pessoa se cala com medo de perder emprego, né? A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Mas a gente não sabe, a gente precisa denunciar, isso não pode ser normalizado, né? A próxima vítima amanhã pode ser alguém que você ama. Então vamos cuidar para que isso não passe. Maria Rita, muito, muito obrigada pelo seu relato. Eu espero que muitas pessoas se inspirem em você, né? Você que está sofrendo, eu falo com você que está sofrendo algum tipo de assédio, não se calem. Gente, eu tava lendo aqui os impactos que uma pessoa que sofre assédio e guarda para si pode causar. Olha só. Pessoas que são vítimas de assédio podem desenvolver crises de depressão, estresse e ansiedade, até problemas mais graves como ataque de pânico, sintomas de estresse pós-traumático e flashbacks da agressão sofrida. Elas também podem estar mais inclinadas a abusar de substâncias ou tentar o suicídio. Vocês estão vendo, gente? Isso é muito grave, isso é muito sério. Não se calem, procurem ajuda. Não querem ir na delegacia? Contem para alguém. Contem para algum familiar. Não normalizem isso. Não achem que vocês são culpados. Vocês são as vítimas. Eu vou falar por mim. Eu já sofri assédio.
Só que o que eu fazia? Eu rebatia na hora. Porque eu sempre fui muito assim, muito, sabe aquele termo ligeira? Sempre fui muito ligeira para pegar aqueles assédios, sabe aquelas pessoas cínicas que fazem em tom de brincadeira? Só que eu sempre fui muito ligeira, então eu pegava na hora e já dava em cima. E eu sofri assédio numa empresa que eu já trabalhei há muitos anos atrás, enfim. Mas eu nunca deixei passar. Então, por mais que a gente corte, por mais que eu cortava, olha que interessante, por mais que eu cortava, parecia que era um desafio para a pessoa. Mas, graças a Deus, a pessoa se foi da empresa e eu continuei lá em paz. Mas você que continua vivendo isso, seja em qualquer lugar, no ônibus, na faculdade, como a Maria Rita, em qualquer lugar, gente, não vamos deixar passar, vamos denunciar. Tá? Eu quero deixar aqui esse recado para vocês, agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa história? Deixa seu comentário aqui para Maria Rita. Ela ainda está em processo, né? A situação dela ainda não está completamente resolvida, mas já está bem encaminhada. Minha querida, um super beijo para você. Eu te desejo toda a sorte, estou aqui para o que você precisar, tá bom? Pode contar aqui com o nosso canal. E eu quero que você deixe aqui seu recado para ela, tá? Sejam gentis com a nossa querida Maria Rita. E a gente se vê na próxima história. Se você tem alguma história que queira compartilhar aqui no nosso canal, não se esqueça, escreva aqui para mim, abrindohistorias@gmail.com. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, isso ajuda muito o nosso canal. Para vocês que estão chegando agora no nosso canal, os nossos novos seguidores, meu beijo, muito bem-vindos, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo e a gente se vê sim aqui no nosso cantinho de acolhimento, onde eu vou estar aqui sempre por vocês, falando por vocês. Um grande beijo, fiquem bem e até a próxima. Bye!